Iniciando mais um vlog nesse canal. Estamos aqui na praia de Porto de Galinhas, curtindo nossas férias. E aproveitar, né, para fazer um vídeo para vocês, já que eu tô devendo um vídeo aqui nesse canal. E tava pensando em alguns temas para fazer esse vídeo. E na verdade vai ser uma reflexão um pouco sobre começar do zero, recomeços, propósito e esse tipo de coisa. Então, se você gostar desse estilo de vídeo, acompanha aí até o final com essa vista maravilhosa, né, amor? Sim. O que você tá achando daqui? Muito gostoso, gente. Nossa, realmente é um descanso. Essas férias estão sendo, assim, maravilhosas. Exatamente, muito bom, recomendo inclusive. Então, basicamente o que eu queria falar nesse vídeo é sobre as mudanças que estão acontecendo na nossa vida, né, nesses últimos meses. Vocês que acompanham aí o canal sabem que a gente começou um negócio de mídia local, a nossa página em Campo Grande. Várias coisas aconteceram derivadas a isso, como a gente falou no último vídeo, vários negócios. Hoje a gente está com 4 negócios rodando simultaneamente, derivados do nosso negócio de mídia local, né, mano? E, cara, tem sido uma jornada muito legal fazer tudo isso, construir essas coisas. E olhando um pouco mais pra minha vida, né, eu sempre tive esse tesão, assim, de fazer as coisas, de começar projetos do zero, de começar a colocar minhas ideias em prática. E quando eu era criança, eu fiz muito disso, né? Eu fazia vídeos pro YouTube, tentava empreender, comprava vídeo pro meu pai comprar bala house pra vender na escola. Cara, tentei uma infinidade de coisas, tentei criar uma empresa de Bitcoin, tentei ser hacker, tentei ser jogador de poker profissional. Eu sempre fui muito, assim, adepto a recomeço, sabe? Tipo, de começar do zero uma skill nova, de começar do zero algo que eu nunca havia sido feito, de me desafiar. Eu acho que a vida é isso, sabe? Eu nunca fiquei mais de, sei lá, vou dizer 4 anos, mas menos que isso ainda, tipo 2 anos na mesma skill, na mesma tarefa. Sempre fui recomeçando até que eu encontrasse alguma coisa que eu gostasse, né? E no caminho profissional, depois que eu saí do colégio, no terceiro ano do colegial, aos 17 anos, eu sentia, vindo dessa trajetória toda de tentar poker, tentar hacker e ter relativo sucesso, né? Eu sempre tive uma curva de aprendizado muito rápida, então em todas as áreas que eu passei, eu tinha um relativo sucesso, eu chegava muito rápido no nível da média. Sempre foi muito difícil passar da média para o nível mais profissional, mas eu chegava muito, muito rápido na média. Então isso era um destaque. Isso me fazia me motivar a aprender coisas novas, tanto é que meu repertório de coisas que eu tentei, né, é bem vasto, assim. Porém, quando a gente vai chegando na vida adulta, algumas coisas vão decepcionando um pouco a gente e fazendo a gente perder essa emoção de criança, assim, sabe? De recomeçar, de começar as coisas do zero. O que você acha, amor? Eu acho que é verdade, porque quando a gente tá, assim, já casado com a nossa casa, a gente tem mais responsabilidade do que quando a gente tá morando na casa dos nossos pais ainda, que a gente sabe se der tudo errado, ainda tem a comida ali que a mãe tá colocando na mesa, o apoio do pai, mas quando a gente tá, entre aspas, sozinho, assim, né, morando sozinho, ou a gente faz dar certo, ou a gente faz dar certo, não tem mais, se faltar dinheiro, vai faltar comida dentro de casa. E é isso, por isso que dá mais medo, a gente fica com medo de querer uma coisa nova, que a gente tá estabilizado, né, tá todo dia, todo mês, final do mês, tá nosso salário lá. Mas tipo, e se eu começar do zero e der tudo errado, vamos passar fome? Entendeu? Tem esse, acho que esse é o maior medo que a gente faz, a gente não querer mudar, né, não querer recomeçar. Exatamente, também acho muito isso. Só que, cara, esse sentimento, assim, de você ser adulto é muito ruim, né? Assim, essa coisa de recomeçar de criança, de você conseguir fazer as coisas que você quer, trabalhar nos projetos que você quer, na coisa que você quer fazer, sabe? Aquela questão de você, cara, eu quero fazer o que eu quero fazer. Pô, a criança se interessou por areia, então eu vou pesquisar sobre areia, sobre concha, e é isso. E depois dos meus 17 anos, que eu tava na faculdade de economia, e eu sempre me via assim, quando eu me via que o futuro não ia ser algo que eu gostaria de estar, eu sempre fui do recomeço. Então, quando eu cheguei no nível de jogador de poker, que eu falei que, cara, eu já tava ganhando alguns campeonatos amadores ali online, mas eu vi que aquilo não era o que eu gostaria de fazer, recomecei, fiz outra coisa.
quando eu fui para a faculdade de economia, quando eu vi que eu ia ter uma carreira corporativa, ficar trabalhando no escritório, com banco, esse tipo de coisa, ter aquela rotina 8 às 5, não me interessou, comecei de novo, larguei a faculdade de economia. Na mesma época comecei o meu negócio de drop, né? E com os 17 anos eu ainda tinha aquela mentalidade de criança de que eu conseguiria fazer tudo que eu quisesse, né? Tudo que eu fazia eu chegava muito rápido na média, e com drop não foi diferente. Em poucos meses a gente começou a faturar 15, 17 mil com a loja, né? Isso deu uma confiança muito grande, até que o momento que eu larguei a faculdade e fiquei só no drop, as coisas começaram a cair, as vendas começaram a cair, a loja faliu. Não faliu, né? Mas sim, o movimento caiu bastante, algumas coisas atrapalharam. Isso tirou um pouco da minha confiança daquela confiança de criança, de que eu conseguiria fazer tudo que eu quisesse. E aí eu comecei a estudar para o concurso. 2 anos estudando em casa para o concurso, até que eu passei na prova. Eu queria entrar na carreira militar por propósito, não por dinheiro, né? Na verdade eu queria ser piloto e eu achei que, essa rotina de ser piloto vai ser muito maneira, que eu vou pegar um avião, sair dando um rolê, não sei o quê. E a realidade é diferente, né, gente? A realidade do trabalho é totalmente diferente. Não consegui ser piloto, fui para a segunda opção e a realidade também era diferente, né? A minha visão de militar era uma coisa e, na verdade, foi totalmente diferente. E acontece que a insatisfação e esse sentimento de olhar um futuro e não me ver, ela veio já no primeiro ano, né, que eu estava na escola de formação. Então, estou aí quase 4 anos na carreira militar. E no primeiro ano já me via que eu não ia continuar aquilo para sempre. Já me via que não era para mim. Essa insatisfação ela foi se tornando um pouco maior, só que aquele sentimento que eu tinha de criança, que eu conseguiria atingir tudo, como eu disse, ele deu uma diminuída com o negócio de drop que deu errado, né? Comecei a achar não que eu conseguiria fazer tudo, comecei a perder um pouquinho dessa confiança e comecei a fazer as coisas dentro. Continuei na formação, né? E me formei ali, casei com a Gabriela, encontrei ela dentro do curso de formação, foi uma coisa boa. Cara, experiência nunca é ruim, né? Mas primeiro ano de formado, já queria fazer outra coisa, né? Acho que em novembro a gente se formou. Em dezembro eu já comprei um curso de filmmaker pra oferecer pras empresas, você lembra? Ele ficava em casa, a gente me gravando fazer café da manhã, por exemplo. Eu ia fritar um ovo, ele ficava vários takes, testando o ângulo, luz. Nossa, amor, levando um pouco a espátula, põe não sei o que desse jeito no prato. Isso antes de a gente começar a trabalhar de fato. A gente tinha acabado de se formar, se mudou de cidade, ele já tinha comprado esse curso, já começou a testar essas técnicas de filmmaker. A ideia era oferecer esse serviço de filmmaker para outras empresas, né? Segura aqui um pouquinho. Só trocar de braço. E aí, esse serviço que eu tava oferecendo, vou tentar fazer assim. Agora ficou uma vista mais legal da praia. Esse serviço que eu tava oferecendo, na verdade eu nem cheguei a oferecer, né? Mas eu sempre fui muito inquieto. Então desde o primeiro mês que eu me formei, apesar de estar caindo 5 mil ali na conta, que era algo que nunca tinha caído, né, nas nossas vidas, acho que da Gabriela também não, um salário fixo, e isso foi até legal porque deu a oportunidade da gente respirar um pouco, sabe? Diferentemente da faculdade, que eu ganhava o dinheiro dos meus pais ali, a mesada dos meus pais, quando a gente se formou, a gente ganhava o nosso dinheiro, né? Então a gente aprendeu muita coisa, a gente conseguiu conquistar as nossas próprias coisas, comprar as nossas coisas com o nosso dinheiro, fazer as viagens, uma viagem internacional para a Argentina com o nosso dinheiro, né? Foi muito legal essa experiência, só que sempre eu fiquei inquieto no que eu deveria fazer. Então nesse mesmo ano comecei no trade, inclusive foi assim que começou esse canal. Fizemos quase 50 mil aí, reais com trade, né? Contando o trade mais o educacional dos cursos que eu vendi, mentorias, enfim. Deu um respiro também. E esse ano, a minha meta do ano passado era ficar o máximo de tempo no trade sem desistir, né? Não no trade. Eu sempre fui muito inconstante, como eu disse pra vocês, de fazer uma coisa e já pular pra outra. Então a minha ideia era ficar uma coisa até o final. Quando eu descobri o trade, eu falei, cara, minha meta não é ficar milionário com trade, não é fazer isso pro resto da minha vida, mas é ficar 1 ano focando na mesma coisa. Foi uma experiência muito legal. Quando bateu 1 ano, cumpri a minha promessa, desisti do trade porque já não era mais aquilo que eu tava vendo, né?
eu não vi um futuro. Quando eu olhei para o futuro, eu vi que não era aquilo que eu queria fazer. Trade era muito estressante, lidava com... ensinar trade é muito difícil, porque você lida com pessoas que não têm a mesma estabilidade emocional que você, né? É diferente eu arriscar R$1.000 ganhando 5.000 seguro na minha conta, a Gabriela ganhando 5.000 seguro na conta dela. Eu arrisco meus R$1.000, se eu ganhar eu ganho 2, tudo bem. Só que o cara que eu tô ensinando, às vezes ele ganha um salário mínimo e ele quer colocar os mesmos R$1.000. E a gente tinha vários, né, alunos que eram assim, tentavam ganhar a vida com trade. Isso começou a pegar no meu coração também e ver que eu não tava... Que essas famílias que eu tava trabalhando, às vezes eu tava... Pela inteligência emocional delas não ser como a minha, eu tava ensinando algo que mais poderia ser maléfico para essa pessoa do que benéfico. Enfim, papo vai, papo vem, fiquei... Depois que eu decidi parar com trade, em 2025 fiquei uns 4 a 5 meses parado, também nessa inquietude de fazer outra coisa. Até que, enfim, decidimos começar com o negócio de mídia local. Meu primo Otávio me ajudou, que ele tem uma agência de marketing digital, ele repassou uma cliente pra gente fazer o serviço de edição de vídeos. Que ele na cabeça dele, a gente era bom por fazer vídeo porque a gente fazia conteúdo. Gabriela fazia os conteúdos dela, eu fazia os meus. Falou assim, cara, vamos fazer um teste pra essa cliente? Vamos fazer essa edição aí e ver como que fica? A gente fez a edição de graça pra ela, ela gostou, fechamos nosso primeiro contrato. Tudo isso eu tô falando pra vocês, pra contar um pouco mais da minha história sobre recomeços, né? Mas o medo de recomeçar, ele, como eu disse, ele sempre foi grande. Até que a gente começou com o serviço de agência e começou a fazer os projetos de mídia local. Também trabalhar com vídeos. E cara, aquele sentimento, ele começou a voltar. De criança, sabe? De que eu posso fazer o que eu quiser e de que a gente consegue vender, consegue sobreviver, que não vai passar fome, né? Com as habilidades que a gente tem. Eu me considero, modéstia à parte, um bom vendedor. E... Muito bom vendedor, gente. Qualquer coisa que vocês imaginam que ele vai oferecer, ele vai conseguir vender. Então, eu tive a experiência de vendas na empresa júnior, lá em economia, é tudo uma construção, né? Vendemos contratos muito grandes lá na empresa júnior, trabalhei na parte comercial também, então foi tudo um background, né? Tudo uma construção. Por isso que eu acho que nada é por acaso, né? Sempre, inclusive esses 2 anos que eu passei aqui, 4 anos na Força Aérea, não foi por acaso, eu aprendi muita coisa, né? Só que chegou a hora de recomeçar. Em 3 meses que a gente começou nosso projeto de mídia local, primeiro mês a gente começou no dia 3 de junho. 3 de junho. Até o final do mês a gente tinha faturado cerca de R$1.700 no primeiro mês. No segundo mês, a gente começou a vender mais, aumentou o valor, aumentou alguns contratos. E nem vou falar muito de valor, mas assim, o primordial pra mim, na verdade, foi que as pessoas que a gente fez os vídeos ficaram muito satisfeitas. O primeiro vídeo que a gente fez na página de mídia local, o cara era uma campanha Dia dos Namorados, e aí ele mandou um print da câmera de segurança dele, mostrando que a casa estava cheia. O segundo, que foi das massas, o que a mulher falou? Qual foi? Das massas. Nossa, ela elogiou muito também, que tinha aumentado as vendas dela. E ela queria fechar mais alguma outra coisa, não era? E aí ela queria fechar o tráfego também, que era o serviço de agência. Então a gente já foi combinando as duas coisas. Verdade. Deixa eu voltar o braço agora aqui, cansou de novo. E aí, esses comentários positivos e essa visão que a gente está impactando de verdade as pessoas, pelo menos pra mim, né? Sempre foi muito mais relevante do que o dinheiro em si. Porque o trade dava dinheiro. Inclusive, nos primeiros meses dava mais que a página. Só que os comentários da página, cara, os comentários do trabalho de vídeo que a gente fazia, né? Acho que nem a página. Ver a gente mais feliz do que fazer só dinheiro por dinheiro. Exatamente. O sentimento de poder ajudar as pessoas, que é o que a gente faz, mostrando o melhor dos trabalhos delas por meio dos vídeos, isso não tem preço, né? A gente pegou no começo ali pessoas
negócios pequenos até, né? Negócios grandes, negócios pequenos, mas a maioria, assim, médios para pequenos, né? A gente conseguiu mostrar o melhor dos negócios, dos produtos deles e receber esse comentário. Nossa, muita gente veio através da página. Nossa, muita gente veio através dos vídeos que vocês fizeram. Cara, isso não tem preço. Isso começou a levar a gente, dar essa confiança de novo de menino, de que a gente conseguia fazer o que a gente... Minha, né, no caso. De poder vender sem ter culpa, sabe? De poder vender sabendo que eu ia entregar. Porque uma coisa que sempre me pegou foi essa síndrome do impostor. De vender alguma coisa sem saber se eu poderia entregar aquilo que eu tava vendendo. Só que agora não, eu vendo de olho fechado, porque eu sei que eu vou entregar resultado pra esse cara. Se eu não entregar, eu tenho muito essa base. Tipo, a gente vai pegar e vai fazer o máximo possível. Vai dar outro vídeo pro cara, vai pegar o dinheiro que ele colocou, colocar em tráfego pra que ele me entregue. Enfim, a gente vai entregar resultado pra esse cara, sabe? Então isso facilita muito na venda também, porque a gente acredita no produto que a gente entrega. E hoje ganhei essa convicção novamente. Segundo mês a gente faturou quase 7 mil. Enfim, crescimento absurdo. Em 3 meses a gente tá com 25 mil seguidores na página. A agência tá com 8 clientes ativos. 8 ou 6? Acho que 6. 6 clientes ativos. A gente ganha comissão de outros lados também. E o terceiro mês, que é esse mês que a gente tá passando 10 dias aqui na praia, ou seja, mês passado a gente ficou 30 dias, vendeu 7 conto. Esse mês, 20 dias. Em 20 dias a gente vendeu quase 9. 8.800 ali. Enfim, só tô falando sobre valores para vocês entenderem o potencial de crescimento e essa confiança que foi sendo construída pra gente vender cada vez mais. E eu acredito que isso não seja algo que vai voltar para trás, né? Mas é claro que aquele medo de recomeçar, ele volta, né? Afinal são quase 4 anos que eu saí, ali quase 5 anos, né, que eu saí ali da casa dos meus pais pra trilhar os meus próprios caminhos, que não dependem 100% do dinheiro deles, né? Mas esse medo ele volta. Mas cara, ao fazer os cenários positivos, negativos, o mínimo possível que pode acontecer, a gente viu que o máximo que poderia acontecer é a gente passar um pouco de aperto ali por um mês ou outro, e depois se der errado, cara, a gente confia totalmente no meu potencial de vender, no nosso potencial de entregar valor, e a confiança ela já foi restabelecida, né? Não, assim, não é possível fazer mínimo, assim, tipo, o que a gente precisaria fazer hoje seria 2 contos, né? Pra manter o nosso padrão de vida. Eu precisaria fazer 2 contos pra manter o nosso padrão de vida. A Gabriela contribui com a outra parte ali e a gente fica de boa. E com certeza essa confiança ela foi reconstruída a ponto que eu entendo que, cara, eu fazer menos que 2 contos no mês trabalhando pra fora é bem improvável, né? Se não impossível. E mesmo assim, a reserva que a gente construiu no trade permite a gente ter, no trade e na Força Aérea, né? Enfim, permite a gente ter quase 2 anos e meio, 3 anos sem ganhar nada, sem ganhar nenhuma renda, mantendo o nosso padrão de vida, sem se preocupar. Óbvio que não é algo que deva acontecer, mas se acontecer a gente está de boa também. Toda essa construção falando para vocês dos próximos passos que a gente vai tomar, né? Que é realmente tomar o passo que desde aquele primeiro ano de inquietude eu tinha vontade de tomar, que era sair do emprego, né? Então isso já é algo decidido pela gente. A gente inicialmente pensou que eu iria sair até o final do ano, e quando a gente... Foi Deus, assim, né, cara? Quando a gente colocou, assim, que eu iria sair até o final do ano do trabalho, pedir demissão, as coisas começaram a acontecer de uma velocidade muito rápida. Inclusive, nas pequenas coisas, assim, a gente vê Deus, né? Porque um vídeo que a gente ia fazer para uma pessoa, uma cliente, né, na página, esse vídeo a gente tinha marcado para um dia, no dia choveu, então a gente teve que remarcar, no outro dia ela teve uma cirurgia e teve que remarcar de novo para a próxima semana, e essa próxima semana calhou da gente fazer o vídeo, e ela gostar pra caramba do vídeo, a ponto de que naquela mesma semana era justamente a semana que ela estava terminando o contrato com uma agência que estava fazendo serviço para ela anteriormente, né? Então, nessa mesma semana, ela já se interessou e graças a Deus foi um contrato que a gente fechou ali, o nosso maior contrato hoje, que aconteceu nesse mês, graças a esse acontecimento aí que
eu acredito que seja trabalho de Deus, né? Então, ao terminar essa viagem, eu acredito, a gente antecipou ainda mais, né? Porque existem alguns contratos que hoje a gente não consegue dar conta, porque eu trabalho na FAB, né? Na Força Aérea. Então a gente antecipou essa demissão, né? E eu acredito que ela vai ser um pouquinho mais cedo, no mês que vem ou no próximo. Graças a Deus. Porque senão vai impedir a gente de pegar mais contratos, vai impedir a gente de crescer lá fora. Isso tudo para falar sobre recomeço, sobre reconquistas e sobre esse sentimento de fazer o que a gente gosta, né? Eu tenho certeza que talvez esse não seja o ponto final também, né? Talvez daqui a um ano a gente não esteja fazendo mais vídeo para a página, não esteja fazendo mais serviço de agência, mas a gente pode estar viajando o mundo, fazendo alguma outra coisa, mas isso é o start, assim como a Força Aérea foi um start, assim como as outras coisas foram starts, dando essa confiança, essa reconquista e enfim, essa construção de confiança pra gente. Inclusive, a Gabriela do meu lado, uma mulher forte do seu lado, é algo que ajuda bastante nisso, né? Porque com meus 17 anos eu não tinha cabeça para gerenciar dinheiro, minhas finanças pessoais, enfim. Acho que esse foi um dos motivos que a nossa empresa ela acabou. Hoje a gente tem uma reserva, hoje a gente tem tudo isso, né? Uma segurança a mais para fazer isso. E é isso. Estamos recomeçando do zero, tomando a decisão. É difícil, porém, tô bem animado para recomeçar tudo do zero, como sempre recomecei na minha vida. E daqui a um tempo vou recomeçar de novo, talvez, né? Se um dia eu ver que não é mais página local, se não é vídeo, vou recomeçar de novo, vou fazer outra coisa, até que eu encontre algo que eu realmente gosto. Isso é algo que eu realmente estou gostando de fazer. E eu acho que tem muito futuro. E principalmente eu gosto porque a gente ajuda pra caramba as pessoas. E isso não tem preço. Ouvir muito obrigado pra uma pessoa, ouvir caramba, você me ajudou muito, né? A gente vê o trabalho que outras agências fazem, a gente acha um trabalho muito porco, a gente faz de tudo para os nossos clientes, né? Para entregar valor, quem conhece a gente sabe, para gerar resultados para eles. A gente não é de esforços para ajudar no que a gente pode, se a gente não sabe a gente aprende, e é esse é o sentimento. Então, em breve vocês verão mais vídeos aqui no canal, porque estamos em um recomeço, teremos um pouco mais tempo, organizaremos melhor a nossa rotina e, se Deus quiser, vamos crescer. O que você acha? Amém. Eu acho que já deu certo já, gente. Graças a Deus que o Pai do Céu tá sempre abençoando a gente, sempre mostrando o caminho certo pra gente. Como o Thales falou anteriormente, semana passada, na verdade, né, aconteceu várias coisas que a gente falou, assim, é a mão de Deus falando pra gente que tá na hora certa, sabe? Então a gente não vai perder essa oportunidade, não vai deixar passar e tenho certeza que vai dar tudo certo. E é isso. E se não der também, a gente vai estar junto. Aí a gente vem aqui na beira da praia. Recomeça de novo. Vem vender foto na praia, vídeo na praia. Passar fome a gente não vai, cara. Sim. Isso eu tenho certeza. Isso é também como eu posso dizer? Uma palavra de incentivo, né? Pra você que tá, às vezes tá com medo de recomeçar. Tô no CLT, cara. Tô ganhando 2, 3 contos ali e não quero sair pra empreender, não quero fazer nada. Cara, comece um projeto que você goste, comece algo que você realmente tenha tesão em fazer. Acho que pra mim, todas as vezes que deu certo na minha vida de fazer projetos, de fazer esse tipo de coisa, foi quando eu fiz coisas que eu realmente gostasse. Quando eu ia fazer pelo dinheiro, sempre dava errado. Óbvio que o dinheiro é muito importante, né? Mas ter o feedback, ter esse tesão de fazer, em executar, é muito importante, né? Então, se você gosta de esporte, faz um trabalho na área do esporte, empreende na área do esporte, vai fazendo enquanto você tá no CLT e toma a decisão, sabe? Coloca nas mãos de Deus. Quem trabalha duro nunca passa necessidade, às vezes passa um alto, um baixo ali, né? Mas, cara, tem tanta coisa, né, que tem pra fazer, enfim, eu acho que a gente só ficou até agora porque o ambiente ali próximo a gente fica falando, nossa, estabilidade. Só que é aquela, cara, estabilidade, está num país assim como o Brasil, né? Cara, você tem um emprego público, tudo bem, mas, cara, uma situação política ali que pode acontecer, congela a conta e aí, ninguém tem mais estabilidade. Quem vai ter estabilidade vai ser o cara que vende
queijo na praia porque todo dia ele tá pegando um pouquinho de dinheiro da rapaziada. Ele não tem estabilidade, mas ele tem, entendeu? E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, apesar desse vídeo longo. Sinaliza um novo recomeço aqui no canal, um recomeço da nossa vida. Em breve estaremos aí fazendo mais conteúdos para vocês e também ensinando um pouco sobre negócio de mídia local. Se você viu esse vídeo também e quer deixar sua bênção aí para as nossas vidas, né, nessa nova fase, eu te agradeço aí. Os pensamentos positivos sempre são importantes, as orações. E é isso. Esse foi o vídeo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, beijo!